Repita comigo: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, em todo o tempo Deus é bom. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, irmãs e irmãos. É uma alegria e satisfação poder estar aqui com vocês nessa celebração. Já estive pela manhã, Deus nos abençoou, e agora com vocês também, vendo esse grupo de homens transformados, abalados pelo Senhor, tocados pelo Senhor. Isso é bênção de Deus sobre a sua igreja. E é isso que nós temos orado para que aconteça em toda a IPI do Brasil, em todas as igrejas, em todas as cidades. Nós, como os irmãos já sabem, assumimos a presidência da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, igreja esta que está celebrando 120 anos no nosso país. E junto conosco está o pastor Edson Rios, que é o pastor dos irmãos, que tem servido conosco nesse trabalho, e nós louvamos a Deus pela bênção, pela companhia e pela responsabilidade que temos, porque entendemos que Deus nos chamou para o serviço, e nós nos dispusemos a servir ao Senhor. Portanto, orem por nós. Eu sei que vocês têm as suas redes de oração, torre de oração. Estejam colocando a diretoria da Igreja Nacional nas mãos do Senhor e pedindo que Deus nos abençoe com misericórdia. Amém? Vou contar com as orações dos irmãos. Eu quero meditar com vocês o tema: a cultura do reino e a cultura do mundo. Eu quero falar sobre a lógica da cultura do reino na contramão do mundo. A lógica da cultura do reino na contramão do mundo. E o texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu vou ler o primeiro verso e depois já vou pular direto para o verso 7 e vou ler até o verso de número 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Amém? A lógica da cultura do reino na contramão do mundo. Alguns anos atrás, uma montadora de automóveis fez um comercial, uma campanha publicitária para a rádio e televisão,
E nessa campanha, essa montadora desafiava a lógica estabelecida na sociedade. O comercial, em um deles, num saguão de um prédio residencial de luxo, aparecia uma mulher bem vestida, de terninho, de blusa, de bolsa de grife, uma blusa bonita. Ela fica ali esperando o elevador. E de repente chega uma outra senhora, mais baixinha, cabelo em coque, saia e blusa estampada de algodão. E ela chega ao lado daquela outra mulher e aperta também o botão do elevador. E ela sorri para a mulher ao lado. E aquela outra mulher a mede de cima e embaixo. Quem é mulher sabe como é isso, né? Mede de cima e embaixo, olha para ela, a encara. E com um olhar, um certo desprezo, ela diz, revirando os olhos: o elevador de serviço é para lá, viu? E aquela senhora então sorri amavelmente, olha para o lado que a mulher apontou, olha de volta e diz: muito obrigada, é que eu comprei a cobertura há pouco tempo e ainda não conheço o prédio, mas obrigada, viu? E o slogan da campanha terminava assim com uma frase de impacto: Xi, está na hora de você rever os seus conceitos. Essa série de comerciais tinha esse objetivo de chocar, invertendo um pouco a lógica de como as coisas são na sociedade, como as convenções estão estabelecidas na sociedade. E quando nós olhamos para o evangelho de hoje, no evangelho de Lucas, nós vamos encontrar Jesus, o Cristo, também desafiando a lógica da sociedade da sua época. Nós vamos encontrar Jesus quebrando as convenções estabelecidas pela cultura religiosa e pela cultura do povo da sua época. No começo do capítulo 14, que lemos, Jesus é convidado para um local, para uma refeição, num sábado. O dia de sábado era um dia sagrado para os judeus. Provavelmente era um almoço, embora alguns comentaristas digam que poderia ser um jantar. Jesus é convidado para esta refeição. Uma pessoa doente, um hidrópico. O hidrópico sofria de uma doença chamada hidropsia, acúmulo de líquido nas cavidades do corpo, provavelmente acúmulo de líquido nas cavidades dos olhos. O homem sofria muito daquela doença. Lucas, o evangelista que relata este episódio, era médico, portanto Lucas sabia do que estava falando. E Lucas diz que os escribas e fariseus, os escribas eram os doutores da lei, aqueles que interpretavam a lei judaica. E os fariseus eram as pessoas mais religiosas da época de Jesus. Aqueles que guardavam irrestritamente todos os dogmas, todas as normas da religião. E o texto nos diz que aqueles homens, escribas e fariseus, queriam ver e testar Jesus para saber o que Jesus faria. E o texto diz que num determinado momento Jesus, sabendo da intenção do coração daquelas pessoas, pergunta a eles: é lícito curar alguém no dia de sábado? E eles não respondem a Jesus. E Jesus então cura aquele hidrópico e faz um milagre no dia de sábado. Jesus começa quebrando uma convenção religiosa. Não se podia fazer absolutamente nada no dia de sábado para os judeus. E Jesus quebra aquela convenção, vai na contramão da religião para curar aquele homem. E Jesus faz uma pergunta: qual de vocês, se um filho cair num buraco, ou se um boi de vocês cair no buraco, vocês não vão lá socorrer, não vão lá ajudar? E eles também ficaram ali sem dar respostas a Jesus. E aí na sequência, no texto que lemos, Jesus vai olhar para aquela situação em que ele estava, naquele ambiente de refeição.
E Jesus vai trazer uma lição importante e preciosa, para mostrar a lógica da cultura do reino de Deus contra a cultura do mundo. E isso se aplica muito para nós hoje, igreja de Jesus, para nós que estamos reunidos aqui para celebrarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Jesus está à mesa. O evangelista Lucas registra Jesus à mesa, e talvez seja ele o evangelista que mais retrata Jesus à mesa. Do começo do evangelho de Lucas até o capítulo 14, são 5 vezes que Lucas registra que Jesus está à mesa. E do 14 até o final do evangelho vão aparecer ainda mais 3 momentos, mais 3 situações em que Jesus está à mesa. Isso não é por acaso. Mesa é lugar de comunhão. Você não divide a mesa com quem você não gosta. Você não divide a mesa com quem você não confia. Você não divide a mesa com quem você não quer travar um relacionamento. E por outro lado, irmãos e irmãs, não existe coisa mais terrível e dolorosa do que você estar à mesa sozinho. É triste, não é? Não dá nem vontade de comer direito quando você está sozinho. É na mesa que nós mostramos quem nós somos, revelamos um pouco da nossa identidade. Muitas vezes na mesa revelamos a nossa ganância, revelamos a nossa avareza. Aqueles que enchem aqueles pratões e depois não conseguem comer e tem que jogar metade fora. É na mesa que revelamos quem nós somos. Na mesa também nós mostramos a nossa hospitalidade. Como recebemos, mesmo que seja para servir um arroz com ovo, aquele ovo bem molinho, né? Gostoso no meio do arroz, se mistura, aquilo é uma delícia. Revela a hospitalidade das pessoas. Portanto, na mesa nós revelamos a nossa mesquinharia, mas na mesa também nós revelamos a nossa generosidade. E nós vamos encontrar aqui Jesus reparando como que as pessoas sentavam-se à mesa. E no tempo de Jesus, nas festas, as mesas eram uma espécie de uma espécie de uma ferradura. O anfitrião sentava na cabeceira da mesa, e as pessoas mais importantes sentavam ao lado dele, e as pessoas menos importantes sentavam lá na ponta da mesa. E Jesus começa a observar como que as pessoas chegavam para aquele momento de refeição e queriam sentar perto do anfitrião, queriam se sentir importantes. E a partir daqui então Jesus começa a trazer uma lição importante que eu quero compartilhar com os irmãos, na lógica da cultura do reino, na contramão da cultura do mundo. E Jesus começa então a dizer: quando acontecer de você ir para uma festa, para uma refeição, não escolha os primeiros lugares. E aqui nós temos uma primeira lição da lógica do reino. A lógica do reino diz: humilhe-se, vá para o último lugar. Imagine isso na sociedade hoje. Alguém chegar para você e dizer assim: para que você tenha de fato um compromisso com Deus, para que de fato você tenha um relacionamento com Deus, você precisa se humilhar e sentar no último lugar. Nós somos criados numa sociedade competitiva, numa sociedade que valoriza aqueles que chegam primeiro, numa sociedade que valoriza aqueles que estão ali junto com aqueles que podem oferecer alguma coisa. Mas Jesus está invertendo essa lógica, e Jesus está dizendo: sente no último lugar, porque no último lugar é que você será exaltado. E Jesus explica isso. Não é fácil sentar no último lugar. Quem já foi numa festa, sentou no último lugar, é aquele lugar que o garçom não passa, né? O salgadinho chega frio, a Coca-Cola chega quente,
fica desesperado. No último lugar não aparece ninguém. O último lugar é o lugar dos últimos. E Jesus está dizendo para que nós sentemos no último lugar. Essa lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Veja aqui, irmãos, Jesus não está falando de etiqueta à mesa. Jesus não está falando de eventos sociais. Jesus está dizendo que as nossas atitudes devem refletir as atitudes do reino. Jesus não nos chamou para sermos os últimos, mas Jesus nos chamou para sermos servos. E o servo é aquele que sabe qual é o seu lugar. E Jesus não deu esse exemplo a troco de nada. O próprio Jesus, o próprio Cristo, e eu gosto de ressaltar isso, nos ensinou sempre algo que ele já havia praticado. Vejam, irmãos, Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que estava na criação com o Pai, que criou todas as coisas, Cristo, portanto, o Rei do universo, vem na forma de homem, nasce de uma mulher, 9 meses ali no ventre daquela mulher, indefeso, nasce numa estrebaria. Nós romantizamos muito na época do Natal, né? O presépio, a estrebaria. Mas era uma estrebaria, era um local onde os animais estavam, dormiam, defecavam, faziam ali as suas necessidades. Era um local fedido, o pior local para se estar. E o Deus encarnado nasce numa estrebaria e é colocado numa manjedoura, o local onde os animais comiam, o coxo onde os animais comiam. O meu Senhor, o seu Senhor, humilhado, o último lugar. Criança de colo, a perseguição de Herodes contra os recém-nascidos. José e Maria levam Jesus para o Egito. Era o pior lugar que tinha para ir. Ir para o Egito era o pior lugar, e eles têm que ir para o Egito. O Deus encarnado, Jesus, vai para o Egito. E depois eles, quando voltam, eles não voltam para Jerusalém. Eles não voltam para morar na capital. A Bíblia diz que eles vão para Nazaré. E Nazaré era uma das piores cidades que havia. Um lugar pobre, fora de mão, uma cidade pequena, onde as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá não produz nada de bom. É lá que Jesus vai se instalar. Portanto, quando Jesus está dizendo para nós: humilhe-se e vá para o último lugar, Ele está exigindo de nós algo que Ele mesmo já fez. O Cristo que se humilhou, e de forma tão intensa humilhou-se, como nos diz Isaías, como ovelha muda foi levado ao matadouro, entregou a sua vida para mim e para você, e morreu crucificado numa cruz, a pior morte que poderia haver na época do Império Romano, pregado entre 2 bandidos, entre 2 ladrões. Olha que situação terrível do Cristo, nosso Rei. Mas Cristo dizendo para nós: aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus, este deve ser aquele que se humilha. Aleluia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nós, como povo de Deus, somos chamados agora para este serviço. Por isso, quando Jesus está dizendo: sente-se no último lugar, é porque ali é o lugar do serviço. Jesus te chama para o serviço. O compromisso da igreja é o compromisso com o serviço. E servir não é uma coisa popular, servir não é uma coisa desejável, não é prestigiosa na nossa sociedade. Mas Jesus continua: vá para o último lugar,
porque aquele que se humilha será exaltado. E nós, como povo de Deus, somos chamados a exaltar aqueles que se humilham, a aprender com este texto, a olhar para aquele irmão sofrido, aquela história de vida doída, e dizer para ele: você é bendito no reino de Deus, você é bem-vindo no nosso meio, porque aqui onde nós estamos não há acepção de pessoas, aqui onde nós estamos todos nós somos iguais, aqui onde nós estamos todos nós servimos ao Senhor, aqui onde nós estamos não há rico, não há pobre, aqui todos nós somos servos do Senhor, fomos chamados pelo Senhor. Portanto, aquele que se humilhar diante do Senhor será exaltado. Esse é o chamamento do Senhor para nós. E a lógica da cultura do mundo é desafiada em muitos aspectos. O Senhor Jesus vai invertendo aquela ideia de que para eu ter sucesso na vida eu preciso passar por cima dos outros, para eu alcançar o meu lugar eu preciso derrubar os outros que estão do meu lado para chegar lá. Vejam, os próprios apóstolos chegaram a perguntar isso para Jesus: Jesus, qual de nós será o melhor no teu reino? Lembre-se de nós quando nós formos lá. E a mãe de um deles ainda chegou para Jesus e teve a pachorra de dizer para Jesus: olha, lembre-se dos meus filhos lá, coloque um à tua direita e coloque o outro à tua esquerda. E Jesus falou: quem quiser ser o maior no reino dos céus, quem quiser ser o maior, precisa ser aquele primeiro que sirva, que se humilhe, porque aqueles que se humilham serão exaltados. E Jesus finaliza esse texto dizendo para o anfitrião daquela festa: receba aqueles que não podem retribuir. Receba aqueles que não podem retribuir. Outro verso que desafia a lógica da nossa sociedade: quando você der um banquete, quando você der uma ceia, um jantar, não convide os teus amigos, os teus familiares, os teus irmãos, os vizinhos ricos, mas convide os aleijados, os coxos, os cegos, os pobres. Jesus aqui está fazendo um jogo de palavras para dizer para aqueles homens: porque se você convidar aquele que pode te retribuir, se você convidar aquele que pode dizer para você: agora eu tenho um compromisso com ele, vou retribuir, Jesus está dizendo: não espere nada em troca. Sirva sem esperar nada em troca. Essa é a lógica do reino de Deus. Receba aqueles que não podem retribuir. O chamamento para nós como igreja é esse. A lógica do reino é diferente da lógica e da cultura do mundo. A cultura de Deus nos chama para o serviço. Eu estive ontem aqui à tarde com o pastor Jordache, com o Wagner, ele falando, mostrando aqui toda a construção do espaço, e falando dos mutirões, o envolvimento da igreja nos mutirões. Jesus nos chamou para os mutirões. Jesus nos chamou para o serviço. Jesus nos chamou para nós mostrarmos o nosso trabalho e aprendermos a receber aqueles que não podem retribuir. Essa é a lógica que o Senhor Jesus vai invertendo na nossa vida. Convide aqueles que não podem trazer nada para você. Convide aqueles que não podem oferecer nada para você, porque esses não vão vir para querer fazer média com você. Mas qual é a recompensa? O que eu vou receber? E Jesus diz: a recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Quando todos nós estivermos diante do grande Senhor, e o Senhor dirá para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Essa é a lógica do reino. A lógica do reino não é para sermos competitivos, para atropelarmos uns aos outros, para deixarmos os coxos e aleijados para trás. A lógica do reino é para nós incluirmos a todos e para dizermos todos juntos: nós vamos caminhar para a honra e glória do Senhor, para servir ao nosso Senhor, porque Ele nos chamou para o serviço. Amém? Você pode ficar em pé. O Senhor Jesus nos chama para uma vida de entrega a Ele. O Senhor Jesus nos chama para que nós possamos ir para o último lugar. Eu quero que você compreenda isso no sentido espiritual. Porque muitas vezes nós não queremos o último lugar. O último lugar dói. O último lugar machuca. No último lugar nós somos invisíveis. Mas Deus quer nos cobrar para irmos ao último lugar. Para exaltarmos aqueles que se humilham. E para recebermos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Essa é a cultura do reino. Do serviço. Da entrega. Do compromisso a Ele. Você está pronto para esse desafio? Amém? Você está pronto para isso? Eu quero fazer um convite para você então. Se você entendeu esta palavra, se você entendeu essa palavra para o seu coração, enquanto cantamos, eu queria convidar você para vir à frente, nós vamos orar juntos. Se essa palavra faz sentido para você, eu queria convidar para você vir aqui, nós vamos cantar juntos aqui à frente, em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós intercedemos agora, ó Deus, pelo teu povo, pela tua igreja reunida aqui neste lugar, e especialmente por esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, porque compreenderam que essa palavra fala ao seu coração. A lógica da cultura do reino é totalmente diferente da cultura do mundo, e nós nos submetemos, ó Deus, à lógica da cultura do reino, porque somos teus filhos, porque servimos ao Senhor,
porque queremos, ó Deus, cumprir com a tua vontade. Portanto, Pai, nos ensine, nos ajude a servir, a estarmos envolvidos com o teu reino, a sermos chamados, ó Deus, para o teu reino, porque o teu reino é diferente. E a tua palavra diz que o teu reino é um reino sempre eterno, que subsiste de geração em geração. Nós te bendizemos, Senhor, que a tua palavra possa tocar profundamente a esses corações, transbordar nesses corações, para que eles entendam, Senhor, o serviço, a entrega, e que nós sejamos espelhados em Cristo Jesus, que na forma de Deus, não quis ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, até a pior morte que havia, a morte de cruz, foi rejeitado e desprezado. Mas a tua palavra diz que ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes, e o nome sobre o qual todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Que nós aprendamos com esse exemplo, Senhor, e como povo do Senhor, que a cultura do reino em nós seja a cultura que desafia a lógica desse mundo, e que o Senhor nos abençoe com graça e com misericórdia. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.